Nós temos a grata satisfação, desde ontem, de desfrutar da presença da irmã Lúcia Margarida. Para quem não conhece, a irmã Lúcia Margarida, ela foi secretária-geral da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Mas antes disso, ela foi missionária, nossa missionária, da Junta de Missões Nacionais, em vários lugares. Eu não vou me arriscar a falar. Ela vai talvez dizer alguma coisa. Então, depois ela foi secretária-geral da União Feminina. Hoje ela está aposentada de secretaria-geral, mas ela continua no ministério que Deus tem dado para ela. E ela é missões na veia, como diz o outro, né? Então, uma alegria para nós tê-la conosco desde ontem. E hoje nós vamos ter o privilégio de ouvi-la mais uma vez. Seja muito bem-vinda à nossa capital de novo, que é a nossa igreja. Que Deus abençoe e use. De estar com os irmãos e com as irmãs hoje. Nós estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher. E o tema escolhido por... Eu quero dar parabéns às irmãs. As irmãs líderes da MCM. Porque não seguiram o programa da revista. Quando eu li o programa da revista, eu fiquei pensando, complicado. Mas quando eu recebi o tema Mulheres segundo o Coração de Deus, eu acho que é este o tema para se falar no Dia Internacional da Mulher. Porque, queridos, nada melhor na vida do que vivermos segundo o coração de Deus. Antes da minha mensagem, eu vou contar um pouco da minha história. Bem rapidinho, porque eu só tenho 30 minutos para tudo. Mas eu vou contar, vou dizer por quê. Porque a irmã Vlandete disse para mim que algumas irmãs gostariam de saber de algumas experiências missionárias. E eu vou contar pouca coisa, porque 21 anos a gente não conta rapidamente. E isso do tempo que eu fui missionária de missões nacionais, porque missionária eu sempre fui. Todos nós somos missionários. Tem gente que pensa que missionário é só quem vai para o campo. Mas quando Jesus subiu ao monte, eu posso imaginar aquela despedida com mais ou menos 500 pessoas. Os 11 discípulos estavam ali. Judas já sabemos que tinha se suicidado. Os 11 discípulos e mais ou menos 500 irmãos. E naquela sua despedida final, ele olhou para aquele povo, para seus servos, e disse: ide e pregai. Foi o recado que ele deixou. Mas me atingiu, eu não estava lá, me atingiu, lhe atingiu, atingiu, por quê? Pedro, em uma de suas cartas, ele diz: vós sois raça eleita, quem? Nós. Nação santa, quem? Nós. Povo escolhido de Deus, nós. Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a luz. Meus irmãos, não existe nada melhor neste mundo. E o crente só pode ser completamente feliz quando ele está cumprindo esta missão. Ah, mas eu vou... Vamos escutar sobre essa mulher segundo o coração de Deus. Mas antes eu quero falar de mim. Eu era rebelde. Como filha, não. Foi sempre uma filha obediente. Eu só tinha um defeito, eu gostava de bater na minha irmã. Minha irmã tinha 4 anos, eu tinha 9, ela era 4 anos, eu tinha 8. Ela era 4 anos mais nova. E ela amava mexer nas minhas coisas. E eu batia nela, já sabia, ia para o castigo, não é verdade? E foi muito interessante, mas fora disso eu era bem obediente. Não fui rebelde aí. Eu fui rebelde um pouco no destino da minha vida. Mas olha, graças a Deus, Senhor, eu te louvo nesse momento mais uma vez, porque tu quebraste a minha rebeldia e eu fiz a tua vontade durante a minha vida toda. Louvado seja o teu nome. Vou contar para vocês. Eu queria ser médica. Quando eu era pequena, eu brincava de
boneca. E no meu tempo não tinha plástico, não. Quem tem 83 anos, no tempo não tinha plástico, não. Tinha um celuloide. Vocês nem sabem o que é. É um plásticozinho que quebra. Os mais antigos talvez viram o celuloide. Mas então as bonecas eram feitas cabeça, pé e mão de louça. E o resto de pano. E eu fazia cirurgia nas minhas bonecas. Abria a barriguinha delas, mexia, costurava de novo. E eu sempre pensei em ser médica. Fiz o científico, naquele tempo era primário, ginásio e científico. Fiz o científico e comecei a me preparar. Mas eu pensei, será que é isso que Deus quer de mim? Aí eu fiz o seguinte, peguei 2 papeizinhos e botei escrito num, medicina. Aí no outro eu escrevi, interrogação. Aí eu fiz oração, sincera. Senhor, ajude a escolher aqui com a tua vontade. Quando eu tirei, saiu medicina. Depois eu descobri que Deus não fala com Lúcia Margarida através de papelzinho. Porque estava errado. Muito bem, fui fazer o pré-vestibular. Mas acontece, quando eu estava fazendo meu pré-vestibular, sabe o que aconteceu? Eu comecei a ficar infeliz com as matérias que eu mais amava, que eram as matérias biologia, física, química. Comecei a não gostar daquilo. Eu digo, meu Deus, tem uma coisa errada. E um dia, eu li, quando a gente vai para a escola cedo, que a gente levanta, aí eu li a Bíblia rapidamente, fazia aquela oração rápida, na verdade, e saía. E naquele dia, eu li aquele texto que eu sabia de qual, que eu tinha sido mensageiro do rei. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos. E tem mais um pedaço, mas eu fiquei. Fiz minha oração e saí. E fui andando, eu morava no Mera, ia para o curso, para o pré-vestibular. E aquele versículo voltou na minha mente toda a vida. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Aí, o dia todo, lá para de tarde eu comecei a pensar, será que eu estou errada? Eu queria acertar. Vou contar um caso antes de continuar a minha história do caminho. Eu era adolescente, eu tinha mais ou menos entre 15 e 17 anos. Quem tem entre 15 e 17 anos aí, levanta a mão. Ninguém? Alguém aí? Levanta a mão. Olha aí, olha a mocidade está ali. Eu tinha essa idade. E o vice-moderador da igreja, que era o vice-presidente hoje, que chama vice-presidente, pregou dizendo o seguinte: meus irmãos, um dia eu fui chamado por Deus para ser um pastor, mas eu não atendi. E hoje eu sou um homem realizado, mas não sou completamente feliz. E eu sentadinha no meu lugar, eu disse: eu vou ser feliz, porque eu vou fazer a vontade de Deus na minha vida. Então, naquele dia, mais adiante, quando eu comecei a pensar, será que eu estou no caminho errado? E de noite, quando eu botei, depois do jantar, que eu botei meus cadernos para estudar, para preparar a lição, eu fiz uma oração: Senhor, eu estou errada, Senhor. Eu senti claramente, está. Eu quero você numa missão. Aí eu fui dizer para a mamãe, era agosto. Mamãe disse, contei para a mamãe, eu não vou mais estudar no pré-vestibular não, eu vou estudar no ITC, ITC é o CIEM hoje. Aí a mamãe disse, mas minha filha, em pleno agosto, mais da metade do ano, você resolve deixar? Mamãe, eu sinto a vontade de Deus, minha mãe me respeitou. Fui para o CIEM, ITC, estudei. Olha, a lapada na Rebelde. Muito bem, cheguei lá. E agora, o que é que eu vou ser? Missionária, educadora, o que é que eu vou ser? Aí procurei o meu pastor, José dos Reis Pereira. Pastor, eu não sei o que é que Deus quer de mim, pastor. E o que é que eu posso fazer? Ele disse, Lúcia, eu vou dizer uma coisa para você. O que Deus mais quer na vida é que nós façamos a vontade dEle. Eu estou vendo que o que você mais quer na vida é fazer a vontade de Deus. Então você vai saber. E ele usou aquele versículo lá de Salmo 143.
Ó, a mente às vezes falha, que diz o seguinte, o versículo fala que, porque, eu vou abrir para poder ler, irmãos, é o Salmo 143, eu sei de cor, mas essas falhas acontecem de vez em quando, e lá então diz o seguinte: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Eu passei a orar aquilo. Quando chegou em novembro, ia ter o dia missionário no Seminário do Sul. Naquele dia o CIEM ia para o Seminário do Sul, a gente tinha aquele programa muito lindo de manhã, quem ia pregar? O pastor Davi Gomes. O pastor Davi Gomes começou a pregar, e ele disse, na pregação dele eu senti claramente, Deus me queria em missões, mas eu não queria ir para missões, porque a coisa que eu mais queria era casar. Eu digo, meu Deus do céu, se eu for para missões, eu vou lá casar, se aqui está difícil arranjar um marido, lá muito mais. Mas ele foi falando, finalmente ele fez um apelo, mas antes ele disse, se nós conseguirmos evangelizar o Brasil, de tal maneira que o Brasil seja um país cristão, evangélico, nós facilmente evangelizaremos o mundo. Eu digo, eu vou para missões nacionais. Resolvido. Um pastor lá que cantava, fez um solo muito lindo, e ele fez o apelo. Eu digo, eu não vou lá na frente, já está resolvido aqui no meu coração. Continuei de olho fechado. Irmãos, automaticamente eu caminhei. Quando eu vi que eu estava caminhando, quase que eu voltei. Eu já estava no meio e eu fui. Olha a rebelde sendo quebrantada. E vim para frente. E fui para missões, fui para Carolina. E graças a Deus, hoje tem aqui presente muita gente lá de Carolina. Lá eu tenho uma família lá, chamada Família Rodrigues. Tem outra família também, a família Santana, que está aqui presente. Então, ali eu cheguei. E lá fui começar a trabalhar no Instituto Teológico de Carolina. Outro quebrantamento naquela rebelde. Por quê? Porque eu queria ser feliz. Eu quero fazer a vontade de Deus, seja ela qual for. Eu botei isso na cabeça. Mais tarde, eu estava em Carolina. Amava Carolina. Fui fazer uma transtotal, a primeira transtotal. Quase 100 jovens de todos os seminários do Brasil se reuniram para fazer um trabalho em toda a Transamazônica. E ali Deus me chamou para a Transamazônica. E eu deixei Carolina mais uma vez. Aquilo que eu queria não era o que Deus queria. Depois eu estava na Transamazônica, fui para Tefé, no Amazonas, encurtando a história. Quando estava lá em Tefé, no Amazonas, Miss Sofia Nichols, a executiva de missões de União Feminina, me convidou. Quando ela me convidou, eu mandei uma cartinha para ela. Ela, venha, porque na União Feminina você pode fazer muito por missões. Eu escrevi para ela, eu tenho uma cópia da carta. Querida Miss Sofia, eu prefiro ficar com os que dizem venham, do que com os que dizem vão. Mas no ano seguinte chega outra carta, como se aquela carta, minha resposta, não tivesse nem acontecido. E eu disse, bem, agora eu tenho que pensar. Mais uma vez Deus me quebra. Fui para a União Feminina. E nos 32 anos que eu passei na União Feminina, se teve uma coisa que eu lutei dentro daquela instituição, foi que nossa literatura, nossos congressos tivessem como principal missões. Aposentei-me há uns 3 anos atrás, aí a Missões Nacionais me aceitou de novo. Eu sou missionária de Missões Nacionais, voluntária agora, na verdade, e trabalho no projeto Viver, que é um projeto que acontece, é um projeto da Junta, que tem vários, qualquer igreja pode ter um projeto Viver. Esse projeto é para ajudar crianças de comunidades perto de locais onde a droga, o crack, domina, para que aquela criança conheça Jesus antes de se iniciar no crack. Eu trabalho ali com meninas do Rei Jesus. É um tipo de mensageiras próprio, com menos exigências para ali. Poderia contar outros casos. Poderia contar a maravilha de trabalhar, de evangelizar. Mas eu voltei para o Rio e continuo evangelizando. Minha bolsa tem folheto para criança, tem folheto para adulto. Se uma pessoa me faz uma coisa... Olha, quando eu estava recordando minha mensagem hoje, que já estava pronta, eu pensei, interessante.
Aqui em Goiânia eu tô tão aérea, tão assim, deslumbrada, que eu esqueci. Irmãs, nós que almoçamos juntas, eu não deixei folheto com os garçons, que eu sempre deixo. Fiquei até admirada. Quando eu ando de táxi, eu deixo. E Deus me dá uma... Eu pedi a Deus, Senhor Deus, agora eu quero uma frase para quando eu entregar esse folheto. Não é só simplesmente distribuir. Então, quando a pessoa me faz um bem, e você sabe que as pessoas fazem muito bem às pessoas idosas, o que é que eu faço? Você foi tão bom para mim, eu me lembrei de Jesus. Vou lhe dar uma mensagem dele para você. As pessoas ficam encantadas, com certeza elas vão ler, para saber por que eu lembrei delas. Entenderam? E assim Deus tem me dado uma frase. Às vezes até eu fico surpresa com a frase que eu usei, porque não foi eu que usei, foi Deus que me deu. Queridos, eu poderia contar mais coisas. Eu poderia ter marcado uma hora para contar coisas interessantes que aconteceram. Mas nesse momento nós vamos pensar numa mulher segundo o coração de Deus. E com o tema, Provérbios 31:30. Enganosa é a graça e vã a sua formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E o versículo 1 desse capítulo é: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. Vivemos num mundo em que querem empoderar as mulheres. É tempo de empoderar a mulher. Não se empodera nem mulher nem homem. O poder pertence somente a Deus. Vamos dizer juntos todos? O poder pertence somente a Deus. Não existe mulher empoderada, nem homem empoderado. Agora, a mulher humilde é usada pelo poder de Deus. O homem humilde é usado pelo poder de Deus. Aí é que está. Lembre-se disso. É uma palavra enganosa que tem enganado até os servos do Senhor. Nós não estamos nesse tempo. Nós queremos ver vidas humildes. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. A pessoa humilde nunca é humilhada. Como? Porque ela é tão humilde, porque o pior desaforo que o outro diga, ela já está mais embaixo. Entenderam? É profundo. Se você se humilhar com alguma coisa, é porque você não é humilde. É dura essa minha palavra, hein? Você pode até a princípio discordar, mas se você estudar bem, você vai ver. Se você for humilde, você não se humilha. Agora, essa pessoa sim, Deus vai usar poderosamente. A mulher que teme o Senhor tem uma fé inabalável. Primeiro ponto, uma fé inabalável. E na Bíblia, a mulher que eu acho que tem a fé mais inabalável é a mulher cananeia. É a história que eu mais gosto na Bíblia. Jesus conhecia aquele coração. Ela chegou e Jesus disse... Ela chegou pedindo que Jesus curasse a filha dela. Ela é cananeia, ela não era judia, ela era estrangeira. Ela chegou e pediu, a sua filha era possessa, e ela queria ajuda. E Jesus disse: eu vim primeiro para os filhos, depois para os cachorrinhos. Eita! Depois de uma dessa, 90% de nós tínhamos ido embora. As 10% que não foi porque não escutou direito. Olha, essa foi de matar. Chamou de cachorro? Ela era humilde. Ela disse: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem no chão. Ah, essa é a fé. Esta é a fé que Jesus abençoou. E naquela hora, ele disse: vai, mulher, sua filha está curada. Oh, queridas, como tem sido a nossa fé. Eu estava compartilhando com o pastor, por causa daquele lindo quadro que ele tem lá na parede, do pastor com as ovelhas, de versículos: o Senhor meu pastor e nada me faltará. Aí tem uma aluninha minha, ao decorar, ela disse: o Senhor meu pastor e não preciso de mais nada. Mas o pastor me deu hoje uma tradução que passou por cima de todas. Ele disse, é uma tradução que ele falou: o Senhor é meu pastor e isso me basta. Oh, meu Deus.
Não vou esquecer não, pastor. De vez em quando eu vou precisar dizer, quando eu estiver com vontade de alguma coisa, isso me basta. E a gente que vai ficando idoso vai tendo assim umas necessidades próprias da idade. Porque nós estamos naquele tempo, olha, sem saber se a gente está lá ou cá. Na minha idade, eu não sei se eu vou chegar no fim do ano, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. E às vezes isso dá uma certa angústia, mas o Senhor me basta. Entendem? Leve esse versículo do seu pastor, do pastor desta igreja, né? Mas do pastor nosso, porque o pastor dessa igreja também pastoreia qualquer um de nós. Então nós estamos vendo que essa mulher tem uma fé inabalável. Vamos buscar mais a Deus. Ah, mas eu não tenho essa fé. Claro, você mal fala com Deus. Mal fala com Deus. Eu ontem contei e vou repetir, porque foi na família Rodrigues que isso aconteceu. Eu cheguei lá, um irmão tinha falecido, e fui visitar a esposa dele, não cheguei a conhecer aquele irmão. E ela me disse assim: irmã, quando o velho Lucas vai chegando, quando ele está na calçada ainda, que eu ouço os seus passos, eu sei que é ele. Isso é intimidade. Qual é a sua intimidade com Deus? A mulher que teme ao Senhor, a mulher que tem fé inabalável, ela conhece Jesus. Só em aparecer uma coisa para fazer, ela sente imediatamente que aquilo não deve ser feito. Ela sente. A gente sente. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu sinto que eu não devo fazer uma coisa e faço, e sinto mais uma vez que eu devo fazer outra coisa e faço, sabe o que vai acontecer? A gente vai se acostumando e daqui a pouco a gente não sente mais. Vamos ser sensíveis a Deus para que haja intimidade entre nós e Ele. Intimidade a ponto de sentir sua mão sobre nossa cabeça. Intimidade ao ponto de sentirmos a sua presença confortando o nosso coração. Busquem essa intimidade. Nós estamos vivendo num mundo em que precisamos mais do que nunca viver essa intimidade com Jesus. Mas a mulher que teme ao Senhor, ela se identifica com Jesus. E eu vou dizer qual é o exemplo. Você está procurando ser um pouco mais rápida. Ruth, logo Ruth, por que Ruth? Ah, porque Ruth, olha Ruth. Ruth era estrangeira. Casou com um rapaz que era da tribo, que era judeu, não é verdade? Duas estrangeiras casaram com dois rapazes. Então, era uma família, um casal com dois filhos casados com duas mulheres de outras terras. Morreram os três. E a Noemi, que era sogra, disse: minhas filhas, vocês podem voltar para a casa de vocês. Mas Ruth, ao casar-se, ela descobriu um Deus, que era o Deus verdadeiro. E ela disse: não vou, eu vou ficar com a senhora, porque o seu povo é meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Ela seguiu a Deus, não era o Deus do seu povo, mas ela seguiu a Deus. Ruth fez isso por quê? Porque ela se identificou com esse Deus verdadeiro. A mulher que teme ao Senhor, a mulher que é segundo o coração de Deus, ela busca, ela tem essa intimidade, ela tem essa identificação com Deus. A terceira mulher, o terceiro ponto é a mulher que teme ao Senhor, transmite o evangelho à sua família. E o exemplo que eu trago é de Eunice Lloyd. Eunice era casada com um grego, que também não era do povo de Deus. Mas Eunice Lloyd e sua mãe e vó, criaram Timóteo estudando a Bíblia. Timóteo conhecia tanto a Bíblia, que quando Paulo passou por sua casa e viu o conhecimento daquele rapaz, ele disse: venha ser missionário comigo. Ele já estava preparado, não precisava mais nem passar em seminário, nem tinha seminário, e ali já era mais do que um seminário. Queridos, hoje o que está acontecendo, o que está deixando muita família desmembrada, é a falta do culto doméstico. Faça força, dê um jeito. Eu sei que tem pessoas que têm filhos que trabalham o dia todo e estudam à noite.
Faça um culto com aqueles que estão em determinado horário, e quando seu filho chegar à noite, ou sua filha, ore lá com ele. Nós não podemos deixar, não somente isso, mas viver o Evangelho. Viver o Evangelho. Não é fácil viver o Evangelho, mas vamos viver o Evangelho, de tal maneira que possamos transmitir à família o Evangelho, porque a mulher que teme ao Senhor, a mulher segundo o coração de Deus, ela teme, ela leva ao Senhor. E lá em Deuteronômio nós temos a ordem, que a criança, lá em Deuteronômio 6, que a pessoa deve trabalhar com a criança, quando? Andando, deitando, em todo lugar, durante todo o dia ela está falando de Jesus para aquela criança, está falando de Jesus para aqueles filhos. Louvado seja nosso Deus por isso, queridos irmãos. Mas agora ainda falo da mulher que teme ao Senhor, dá o seu melhor para Jesus. Quem é a mulher que deu o melhor para Jesus no sentido de coisas materiais? Foi Maria, que pegou aquele vaso de alabastro com um perfume. Era um perfume que tinha que ser usado todo de uma vez, porque quebrava-se para poder ser derramado, e ela ungiu os pés de Jesus. O pessoal reclamou, né? Mas, puxa vida, podia ter dado esse dinheiro para os pobres. E Jesus disse: não, mas ela já está me ungindo para a minha morte. E eu fui procurar, o pastor sabe mais do que eu essas coisas, mas os denários, os 300 denários equivalem a 15 mil reais. Isso mesmo, né, pastor, mais ou menos? 15 mil reais. Uma mulher pobre pegou um perfume de 15 mil reais e derramou nos pés de Jesus. O que é tem dado para Jesus? Vai estar chegando missões mundiais. A oferta que nós damos para missões mundiais é como se fosse um vaso derramado aos pés de Jesus. Porque o que Deus mais ama é a salvação dos pecadores, a salvação dessas pessoas que estão lá no exterior, o sustento dos nossos missionários. A mulher que teme ao Senhor, a mulher segundo o coração de Deus, dá o seu melhor para Jesus. A mulher que teme ao Senhor também anuncia as boas novas de salvação. E agora é a mulher samaritana. Está no poço, samaritana, não se dava com judeu, chega Jesus e pede: mulher, eu quero beber água. Ela já estranha, um judeu falando com ela, já estranha, todo mundo conhece o diálogo, não é verdade? E ele disse: se você soubesse com quem você está falando, você pedia a água da vida. E ela disse: eu quero essa água. Já pensou, não precisa mais vir apanhar água aqui? Cabeça dela. Mas finalmente ela compreende, pela conversa, quando Jesus fala que ela não tinha marido, e o que ela tinha agora não era marido dela, que ela tinha tido 4 maridos e tal. Depois da conversa ela descobre que ele era um profeta. E quando ela termina de conversar com Jesus ali, quando os discípulos chegam, ela corre na cidade e diz: gente, venham ver, é um profeta, é Deus. E eles, é um profeta de Deus. E eles vieram correndo, e aquela mulher ainda nem tinha tido a conversão completa, mas já estava trazendo pessoas aos pés de Jesus. Gente, quantas pessoas trazem pessoas aos pés de Jesus? Seu vizinho, sua vizinha. Todo Natal eu dou um cartão. A União Feminina tem um cartão de Natal, que é um texto tirado de vários lugares que falam a razão do Natal de Jesus. Por que Jesus veio? Fala claramente da salvação. Todo ano eu entrego todos os apartamentos do meu prédio, boto no envelope, boto o nome da família, procuro saber direitinho o nome de todo mundo, entrego e desejo um Feliz Natal. É a mensagem que a gente já começa. A partir do dia 1º de dezembro, eu já começo com aqueles folhetos na minha bolsa, e onde eu vou, eu digo Feliz Natal, eu ofereço. É um folheto muito bonito. Vocês podem até encomendar para o próximo, as mulheres podem encomendar na União Feminina, para que as irmãs tenham para fazer isso. É uma maneira de distribuir a mensagem de Jesus. Agora eu resolvi, quando eu ando da minha casa até a Praça Sans Penha, eu encontro por 8 a 10 pessoas pedindo. E antigamente eu não dava, porque primeiro não tem dinheiro para dar para todo mundo. Agora eu paro, dou um trocado e eu digo assim: olha, a vida aqui está difícil, não está? A pessoa diz: está. Puxa assunto mesmo, converso. Deu uma conversa. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Depois dessa vida só tem 2 lugares, céu e inferno. E eu quero que você vá para o céu, porque lá você vai gozar eternamente. Está aqui, ó. Você lê, aqui ensina o caminho.
Todo mendigo lá da Tijuca já recebeu o meu folheto. E recebe mais, e está sempre recebendo. E eu pergunto, e boto o meu nome para orar. É mendigo, seja lá quem for. Gente, nós temos que espalhar o Evangelho. Primeiro, porque foi a grande missão que Deus deixou para nós. Segundo, porque a felicidade do crente só é verdadeira quando a gente começa a espalhar a sua mensagem. Mas eu quero sair da Bíblia, porque eu quero falar de gente que viveu fora da Bíblia. Isto é, depois da Bíblia. Por exemplo, Susan Wesley. Quem é Susan Wesley? A mãe do grandíssimo pregador, não é verdade? John Wesley. Essa mulher teve 19 filhos. Alguém aqui tem 19 filhos? Acho que ninguém mais tem 19 filhos. E essa mulher gastava 2 horas por dia na presença do Senhor. Às vezes a mulher tem 3 filhos. Eu não tenho nem tempo de estar com meu Deus, de fazer meu culto. 19 filhos, 2 horas. Ela fazia culto doméstico todo dia. E ela tinha conversa pessoal com eles. Seus filhos foram todos salvos. E João Wesley se tornou aquele grande pregador. Quero falar de uma mais perto. Dona Maria Pereira. Dona Maria Pereira morreu há poucos anos e eu a conheci. É a mãe, ela teve 8 filhos. Esses 8 filhos ela dedicou ao Senhor. Ela escreveu mesmo no papel: dedico meus filhos ao Senhor. Desses 8 filhos, 3 são missionárias. A irmã Sônia Tomás, que alguns devem conhecer, que o marido do pastor Gerson é de Goiás, na verdade. A Adriana, Sônia Tomás está na Romênia. A Adriana está no Líbano. E a Maria Bernadette já esteve na Romênia, mas agora ela está trabalhando. Ela já trabalhou no Rio, no CIEM, já foi diretora, mas agora ela está trabalhando na Juvep, lá em Porto Alegre, em João Pessoa. 3 são missionários, e os outros filhos são todos crentes, pregadores do Evangelho. Todos trabalham nas suas igrejas. Essa mulher dedicou-se. Essa mulher gastava tempo. Ela, na porta da casa, atrás da porta da casa dela, da frente, tinha sempre uma sacolinha com um pouco de arroz, feijão, ainda cru, para um tipo de cesta básica, mas pouquinho. E não passava ninguém na porta dela, pedindo que não levasse alguma coisa e uma palavra do Evangelho. Oh, queridos! E eu quero falar de Dona Maria Moon. Quem conheceu Dona Maria Moon? Levanta a mão. Pouca gente, ela é daqui de Goiás. Foi daqui de Goiás. Era uma promotora pública que não deixava de pregar o Evangelho. Está vendo chegando perto da gente? A Dona Ana, a mãe da Marli, que é a atual executiva da União Feminina, ela trabalhou até ganhar todos os seus filhos para Jesus. Podia continuar. A história da querida... Como é o nome? Da irmã que falou aqui antes. A irmã Elvia. Eu podia contar, sua história podia estar aqui, irmã Elvia. Outras histórias podiam estar aqui. A história da Divina, que foi missionária lá e também em Carolina. A história da Vlandete. De vocês todas. Não precisa ter sido missionária. Se você faz um trabalho missionário, suas histórias podiam estar aqui. Mas agora eu quero perguntar: qual a marca de Jesus que você está deixando neste mundo? Eu vou na frente. Eu acho, né? Faz mal, já estou me preparando, já estou preparadinha. Quando eu digo preparando é o seguinte: antigamente a gente não pensava, não quero morrer. Agora eu já penso, vai ser bom encontrar com Jesus. Mas olha, qual a marca que você está deixando? Deixe uma marca. Deixe uma marca para que você possa ser uma mulher segundo o coração de Deus. Começa distribuindo folheto com a palavra bom dia. É simples. Começa com uma coisa simples. Nesse Natal, não deixe de deixar um folheto. O folheto é como se fosse um cartão de Feliz Natal. Se você não tiver o folheto, pega um cartão de Natal e escreve uma mensagem, bota um versículo. Entregue. Lá no seu prédio, na sua vizinhança, onde você mora, comece a falar de Jesus, a deixar marcas de Jesus em sua volta. E assim eu digo: a mulher que teme o Senhor,
A mulher que procura disseminar o Evangelho. Esta mulher é a mulher segundo o coração de Deus. E eu quero falar da última. A Sílvia. Sílvia era chamada a bruxa da Cracolândia, em São Paulo. Fedia, porque esses cracudos, como eles mesmos dizem, esses cracudos têm mau cheiro porque passa dia sem tomar banho. Mas um dia uma jovem missionária, antes de ser missionária, ela ainda estudava no CIEM, ela passou ali, ela viu a Sílvia imunda, nojenta. Ela segurou a Sílvia, levantou a Sílvia e deu um abraço. Ela não se importou que o cheiro ia passar para ela. Ela deu um abraço. E a Sílvia hoje é crente, missionária. E sabe o que a Sílvia disse? Que aquele abraço foi que levou ela para Jesus. Um abraço, um folheto. Vamos deixar, queridas, a marca. E enquanto nós trabalharmos para deixarmos a marca de Jesus, a felicidade que inundará o nosso coração cobrirá qualquer tristeza. Como eu sei que Deus cobriu as tristezas da irmã Élvia, e como de alguns de nós que já sofremos perdas neste mundo. Que Deus nos abençoe, queridas irmãs. Vamos orar silenciosamente. Cada um tem uma oração. Faça essa oração para Deus agora. Amém, Senhor.